Olá, gente, tudo bem? Mais um BACcast. Agora acertei. Ia falar bate-papo. Olha, deu um travado na língua que o é que nós temos um bate-papo, para quem não sabe, mas vocês já sabem, é claro, né? Nós temos um bate-papo que é um programa de rádio agora de 1 hora. Né? Uau! 1 hora, na vibe mundial, tá convidada. Né? Toda sexta-feira, ao vivo. Ao né? vivo. Como é que é o morto? A gente fala não vivo, tem. É toda sexta-feira muito vivos. Muito vivo aqui. É toda sexta-feira, horário às 9h30, às 10h30 na Vibe Mundial. Às 10h30 na Vibe Mundial, que é 95.7. 95.7 FM, toda sexta-feira, gente. Tá? Muito bom. Nós sempre falamos, damos dicas, né? Dicas e logo depois um convidado. E por falar em convidado, né? Aliás, fala bom dia, pessoal, né? Bom dia, boa noite também. Boa noite aqui com hoje vai ser especial. Tudo bom, doutor Roberto? Tudo bom, querida? Tudo bem também, graças a Deus. Uma semana já, passou. Semana? Voou, né? Voou. Eu ia falar que demorou pra passar, você fala voou. Estamos conjuminando aqui. É verdade, não voou, demorou pra passar. Tá vendo como é importante a oratória? Como é importante se comunicar bem, falar, né? Porque a comunicação é tudo. Por quê? Nós não fala bem? Nós não fala bem, não? Não, eu acho que é importante a gente falar... nós não falemos bem. Nós não falemos... Eu vou estar passando uma informação, vou estar te passando um gerúndio. Sim. Mas assim, eu acho que a comunicação é tudo, né? E um monte de né. Nossa, eu falo muito né? Isso aqui, né? O senhor acha que eu falo muito né? Eu falo muito né. Eu acho que não, né? Eu falo... Por isso nós trouxemos hoje uma especialista nisso, gente, vocês vão cair da cadeira, tá? Mulher é novinha, bonita, beça, tudo bem novinha. Tem, sabe quantos alunos ela tem? Não. No curso online dela? Me conta. 1000 é bastante, né? Nossa, é 5 muito. mil é bastante? 5 mil é bastante? Muito. Ela tem 10 mil. Uau! 10 mil. Meu Deus, que legal! Meu Deus. Imagina uma sala de aula com 10 mil pessoas. Uau, nossa, eu quero falar com essa pessoa. Eu também quero. Quem é, doutor? Quem apresenta? Então eu vou fazer as honras. Seja bem-vinda, Giovana Mel. Obrigada, tô encantada com a estrutura, com o estúdio, com o carisma de vocês. É muito legal a gente chegar num lugar, ser bem recebido, não ter aquele peso dos bastidores, da televisão, do jornalismo, uma coisa mais descontraída. A internet é tudo de bom, não é, pessoal? Giovana. Sabe o que ela falou? Não tem peso, você vai falando acima do peso, não tem negócio de peso. Sabe o que é, Giovana? Eu tô num processo de emagrecimento, né? Gente, inclusive comecei a bomba de chocolate hoje. Impressionado. Eu tô aqui me segurando. Tá muito difícil. Essa Carolina aqui, essa bomba normalmente seria metade que tá aqui. Mas ela não comia nenhum. Eu tô num processo, Brunão, olha, sabe por quê, Giovana? Antes de falar todo o seu currículo, eu acho que é importante a gente valorizar nossos patrocinadores. Com certeza. Então, primeiro, esse estúdio que traz, né, recebe a gente, né, que deixa a gente realizar esse sonho. Maravilhoso. Chama For Talk. E ele que fez a gente realizar, traz gente legal igual você, sabe, pra entrevistar. Então eu quero agradecer o Vitor, o Bruno, todo mundo, dessa equipe maravilhosa que, né, nos recebe tão bem e faz realizar esse sonho. Aí, como eu não posso comer, Carolina, mas já comi as empadas, a gente tem como parceria a padaria Bela Paulista, que é inclusive top. Eu sou cliente. Então, já saí de muita balada na madrugada e fui pra Bela Paulista comer aquela pizza, aquela coxinha bem... Nossa, maravilhosa. Quem não é de São Paulo, quando vier de São Paulo, dá uma passadinha na Bela Paulista, pede aquela coxinha bem paulista. Vem pra São Paulo, tem que ir lá na Bela Paulista. A Giovana, pra quem não sabe, ela é especialista em oratória, é uma empresária, ela vai contar tudo sobre isso, inclusive tem 10 mil alunos, 10 mil alunos. 10 mil alunos. É uma resposta. E aí, Giovana, por isso senhora. Você fala super bem. E olha, só pra você saber, você vai levar essa canequinha da Rec Brindes. Lembrando que é nosso. Não, o pessoal, o Rodrigo, a Karen, muito. Tá concorrida. Também aqui com a minha logo. Tá concorrida aqui a nossa caneca aqui, que todo mundo tá amando. Obrigada. E olha, já pra quê? Pra aproveitar, pra presentear, porque é o único podcast que fala tanta coisa boa, né? Eu também quero vir nesse podcast. Ó, a gente tem uma parceria, aí esse daqui eu gosto que o Dr. Roberto fala. Então, esse daqui
Vou dar para você. Isso daqui são produtos de beleza de classe A, são muito bons realmente, sabe? E o dono dela, um dos sócios, né, uma pessoa que faz a comercialização, ele teve uma ideia, que ele fala assim, poxa, a comunidade, por que eles não podem ter um produto com qualidade também? Claro, com certeza. Então ele fez um produto com qualidade esse daqui por um preço mais em conta e que é comercializado pelo próprio pessoal da comunidade. Aí por isso que ele pôs o nome indústria para favela. Sensacional. Mas são produtos, nossa, experimenta. Já deu pra ver que é uma moça que se trata bem. Com cabelo lindo. Sou apaixonada por shampoo, creme hidratante, esmalte, maquiagem. Eu tenho um banheiro só meu hoje, porque o meu marido não consegue usar o banheiro de tanta coisa que eu tenho no banheiro. Então, com certeza, vou experimentar e depois eu comento. Então, depois que você... Agora, que é assim, todo convidado é recebido com tapete vermelho, a gente vai saber um pouquinho da... É que eu sou daltônica. Mas, Giovana, conta pra gente um pouquinho, né? Doutor, tá curioso? Eu tô. Olha, eu tô porque eu dou palestra, depois que eu falo tudo errado. Eu sei que eu sou do interior, então porquê, carne, bactéria, esse negócio, às vezes eu falo muito rápido. Aí até depois você dá um toque. Quando eu entrei na Claudete Troiano, né, que eu voltei para ela agora, né? Nós estamos fazendo junto, agora eu sou fixo lá com a Claudete. E ela me falou para mim que eu sou muito assim, sabe, assim, rápido e toquinho, né? Ela falou assim para mim: você imagina que do outro lado está uma senhora de idade, que ninguém escuta na casa dela, que ela tá doida para ouvir o que você está falando, para contar que é o único momento que as pessoas vão dar valor para ela. E você tá, do jeito que você está falando, ela não está entendendo. Então olha o que você está fazendo com ela. E eu sempre penso nessa senhora. Então, o que você acha? É interessante, doutor Bactéria, trazer esse exemplo, porque nós estamos na internet, mas o seu exemplo é sobre a televisão. Sim. E são 2001. Mídias diferentes. Sim. São mídias diferentes, são ambientes diferentes em que as pessoas, elas gostam de ouvir, gostam de você. É por causa de você que a televisão tá ligada. Então, é o doutor Bactéria com esse estilo de comunicar, com o sotaque interiorano, com a sua personalidade. Só que o consumo, a experiência de consumo é diferente. Na internet, quem está nos assistindo consegue pausar, voltar, assistir de novo, fazer um corte, legendar, para que as pessoas possam compreender o que foi dito. Sim. Na televisão não tem essa opção, a gente não consegue voltar, tirando um canal ou outro que tem 2001, essa possibilidade. Então, passou. É difícil você ver de novo aquele conteúdo, não tem como. Então, realmente, nesse caso, eu preciso concordar com a Claudete Troiano. É importante articular melhor as palavras. E as pessoas... Parece que você está mastigando a palavra, né? As pessoas precisam dessa articulação, inclusive para fazer leitura labial. Muitas pessoas não conseguem ouvir, mas conseguem fazer leitura labial. Então, quanto mais articular as palavras, melhor. É abrir a boca? Assim, abrir mais a boca e falar todas as sílabas com mais calma, com mais clareza. Aqui em São Paulo, às vezes, quando vai falar uma palavra no plural, o paulista tem o costume de não falar o S no final, não falar no plural. Ou ele fala metade da frase no plural e o restante ele ignora. Por quê? Muito acelerado, muita pressa. A gente vive na era da internet, em que as pessoas querem falar muito em pouco tempo, inclusive para conseguir corte. Tudo isso que a gente está produzindo aqui vira corte depois para outras redes sociais. Então, quanto mais rápido eu falo, mais informação eu passo em menos tempo. E também quem está consumindo não acha chato, entediante, porque tá todo mundo muito acelerado. 11 segundos, no máximo, que a gente fica olhando, né? Tem de 5 a 11 segundos, né? Depende. Tem gente hoje que está falando em 3 segundos. Uau! Você fica 11 segundos se você for capturado nos 3 segundos iniciais. Então, os primeiros 3 segundos, eles são muito importantes para você ficar naquele vídeo. Se em 3 segundos doutora? Você não conectar... Não, e às vezes eu falo, Giovana, que eu vou te falar uma coisa até engraçada. O que eu fiz de errado? Não, tá vendo, doutor? Não, é que eu até contar. Agora eu tô tentando me policiar e respirar, porque eu como ar. Aí teve um dia que o doutor Roberto estava lá recebendo um convidado e eu tentava falar, mas eu já estava pensando muito mais rápido. E ele falou: o que você está falando? Eu não consegui, enrolei tanto a língua que ele falou: você entendeu o que ela falou? Falou pro convidado, porque eu falava muito rápido, né? E eu falo muito rápido.
exercício de respiração é a melhor coisa. Tem gente que fala, tem que meditar. Eu não sou muito adepta à meditação. Não combina muito comigo, porque eu sou muito acelerada também. Faço várias coisas ao mesmo tempo no meu dia. Parece que você está no calmo. Ai, que bom. Então, minhas técnicas de oratória funcionam. Você passa calma, assim. Minhas técnicas de oratória funcionam, mas eu sou muito acelerada. Minha agenda é super complexa. Eu faço várias coisas diferentes ao longo do dia. Então, a melhor coisa é pensa, respira. O que eu ia falar mesmo? Organiza as ideias. A gente esquece de fazer isso. A gente para pensar para onde a gente vai. Se você dirige, você entra no carro, você liga o carro e você pensa, qual caminho eu vou fazer? Eu vou colocar no aplicativo, no Waze, para me direcionar. Só que quando a gente vai falar, a gente esquece disso. Para onde eu estou indo? O que eu quero com essa fala, com essa comunicação? Qual é o objetivo? Se a gente tiver clareza para onde nós vamos, fica mais fácil escolher o objetivo. Quando você tá brava, você consegue segurar? Difícil. Olha, tem momentos, eu sou descendente de italiano, então eu confesso que tem horas que eu fico nervosa e eu perco o controle dos nervos. Só que cada vez mais eu tô conseguindo canalizar mais a minha energia. A academia ajuda. Quando eu quero matar alguém, eu vou lá pra academia, puxo uns ferros, subo escada, eu subo muita escada, que é uma forma que eu tenho para dissipar energia. Eu indico muito isso para quem me acompanha. Vai fazer uma apresentação, uma fala em público, vai lidar com alguém que você tem um confronto ali no ambiente de trabalho, é alguém que você não se dá bem, você já sabe que aquela pessoa te tira do neiro. A sogra, a primo, o vizinho, vai falar de política no almoço de domingo, sobe escada antes. Nossa, vou ter que morar no Terraço Itália. É uma boa. Ou você sobe de escada... Subi desce 3 vezes, pronto, vamos pra reunião agora. Sobe de escada, desce de elevador, sobe de escada de novo, desce de elevador, sobe de novo, desce de elevador. Não desce na escada? Não desce, porque o impacto faz muito mal pro joelho. Não é bom. Então, subir não é ruim? Subir é ótimo. Subir é excelente. Subir não coisa o joelho? Não, subir ele é um exercício, é uma aeróbico. Forma que você tem aeróbico, mas também trabalha a musculatura. Então você vai ganhar força. É como se fosse você subir uma ladeira, você tá condicionando o teu corpo para aquele momento e vai ganhando força. E fora a respiração, né? Exatamente, esse é o ponto. E aí você quer uma dica melhor ainda? Quero. Sobe de escada com a caneta Bic na boca, lendo um texto em voz alta. Uau! Com uma perna só. Não, essa parte não. Tipo Saci, né? Isso. Não, mas gente, como é que só... Eu subo uma lança e já tô quase morrendo. Mas logo eu tô subindo várias escadas. Mas com uma caneta Bic ainda falando? Vai aos poucos. Começa a subir... Caneta Bic, não é bomba de chocolate. Eu não comi nenhuma. Começa subindo a escada... tranquilo, devagar, depois você aumenta o ritmo, sobe 3 andares, depois você sobe 6. Se você puder, vai subindo mais. Quando você tem uma apresentação, uma fala, uma palestra, você pode subir para ir trabalhando o seu fôlego, porque pensa, se você tem uma dificuldade de fala, de respiração, de fôlego, se você faz isso subindo escada... Quando chegar lá na hora que você não tem a escada, vai ficar muito mais fácil. Então, você aumenta o nível de dificuldade. Se você já consegue fazer tudo isso com tranquilidade, você adiciona a caneta Bic, porque a caneta Bic vai te forçar a articular melhor as palavras. Sim, que bárbaro. Porque ela é um obstáculo, é como se fosse uma pedra. Tem várias escrituras, vários textos falando que Demóstenes, que era um filósofo da Grécia Antiga, ele era gago e tinha muita dificuldade de dicção. E ele fazia isso com uma faca ou com pedras. Nossa, então ele colocava pedras ou faca na boca, falava o texto em voz alta, enquanto subia o monte. Nossa, então não foi eu que inventei, foi Demóstenes, eu só adaptei para nossa realidade. Só adaptou, que não tinha caneta Bic na época. Não tinha. Que legal, né, doutor? Nossa, isso é uma das suas técnicas. É uma das minhas técnicas nada convencionais, que algumas pessoas não acreditam, acham que não vale a pena fazer dessa forma, preferem fazer outros exercícios. Existem fonoaudiólogos que trabalham outras técnicas, outros exercícios que são muito efetivos, só que a caneta Bic já é conhecida na televisão. Eu aprendi isso ali em 2011, quando eu entrei no jornalismo, na televisão, e com professores também de rádio, porque antigamente você não tinha
tubos, exercícios, aparelhos de ressonância que você tem hoje na fonoaudiologia. Então, eles faziam com a caneta Bic. Eu sigo fazendo com a caneta Bic, porque eu acostumei. Por exemplo, você vai dar uma entrevista, por exemplo, que eu já vi muita gente fazendo aquele... Eu faço. O que é melhor, assim, para melhorar a articulação? Vocês falam melhor? As pessoas utilizam a voz de forma profissional, só que elas não cuidam da voz, não preparam a voz para falar em público. É como um maratonista, um corredor. Ele não vai com o corpo frio disparar e correr. Bailarino, cantores, dançarinos, eles não vão dançar, eles não vão entrar ali naquele local em que precisa de muito condicionamento físico sem um preparo antes, sem aquecer o corpo antes. Só que com a voz a gente não faz isso. A gente já liga o microfone, sai falando durante horas, faz lives, bate-papos, reuniões. Tem gente que entra em reunião, uma reunião atrás da outra e não prepara a voz para isso. Então é muito importante fazer um aquecimento vocal. 7, 8 lives por dia. Não ficava rouco? Não ficava. No dia seguinte eu não falo mais, né? Então é muito importante fazer aquecimento vocal. Existem diversos exercícios que dá para encontrar na internet, se digitar no YouTube. Aquecimento vocal vai ver um monte. O que eu sugiro para quem nunca fez e nesse momento está assistindo agora vamos fazer. E não pode imediatamente consultar uma fono. A gente adora fazer coisa na prática. Melhor coisa, assim, você vai fazer um barulho bem baixinho, como se fosse mastigando, assim, ó. Sem forçar, bem baixinho. Esse exercício, ele vai começar a acordar a sua prega vocal. É ótimo para fazer de manhã, quando acorda. Então, acabou de acordar, não pega o telefone, não entra numa reunião. Vai no banheiro, lava o rosto. Quando você escova o dente, já vai fazendo. 3 horas da manhã que o senhor acorda, sabe? 3 horas da manhã. 3 horas mesmo acordar a casa inteira. É bem baixinho. Bem baixinho. Não precisa fazer muito barulho. É que aqui a gente tem que Vou fazer achar barulho que é Vou gritar lá. Isso. Lembra um mosquitinho. Excelente. É o exercício do mosquitinho. Então, bem baixinho. A Rita vai fazer assim, ó, bater. Depois que faz exercício, você pode fazer o exercício para abrir a boca e articular, que é o ba. Ba. Tipo gaúcho. Ba. Isso, perfeito. Sempre bem baixinho, sem forçar muito a prega vocal. Não pode ser alto. Não, porque a gente está começando a acordar a prega vocal, a gente está preparando, é um aquecimento, ela ainda não está no ringue. Olha, 1 minuto, 30 segundos, nada muito exagerado. O importante é o todo. Eu tô achando engraçado, 3 horas da manhã, senhor. Eu tô imaginando essa cara. Meu filho vai adorar. Meus filhos vão... Coloca todo mundo pra fazer, acorda todo mundo e fala, vamos aquecer a voz. Vamos aquecer a voz pra começar o dia. Meus filhos acham que eu não sou normal. Se eu começar por isso, internação... Bruno, se ele não vier sexta-feira que vem... Internação direta. Foi interditado, desculpa, agora, mas são técnicas importantes. Vamos combinar que é feio fazer exercício vocal. Não dá uma coisa que você pode gravar e que é bonita, entendeu? Mas é igual o jornalista técnica viraliza. No rosto, né? Mas eu acho que a mesma massagem, coisa. Né? Eu acho que é importante. Sempre antes de entrevista, eu sou figurado. Tem muitos jornalistas que viralizam. Não sei se o senhor já viu. Jornalista que tá com a câmera ligada, tá se preparando pra falar. E aí faz a gente desliga nesse momento, né? Desliga. E cortam e viraliza e vira meme. Você já viralizou assim? Ainda não. Vou viralizar agora. Eu já aprendi. O senhor nunca fez tratamento fonoaudiológico, acompanhamento? Sempre falou. Você acha que eu fiz tudo errado? Mas, deu certo de alguma forma, né? É que ele passa com tanta veracidade, né, as informações, que aí esse tem essa credibilidade. Outro ponto, que é muito importante a gente lembrar. Oratória, comunicação, exercício vocal, técnicas de fala. Não pode ser uma coisa muito robotizada, muito maçante, porque senão não conecta. Hoje em dia, na internet, as pessoas querem pessoas de verdade. Pessoas se conectam com pessoas. Então, tipo aqueles caras de política, né? Não, eu prometo que vou... Até bastante a cabeça. O corpo até fala, né? Eu fiz uma análise agora recente falando sobre a comunicação dos 2 candidatos à presidência nesse ano de 2022. Então, foi muito engraçado que algumas pessoas, elas Consegui. Nossa, falei dos dois juntos, né? Então, engraçado que as pessoas, elas não sabem separar o que é a técnica de oratória
do que a personalidade e opinião pessoal, porque as coisas acabam se misturando. E caráter também, porque a comunicação, ela é uma embalagem. Então, a comunicação e a oratória é o como eu vou entregar aquele conteúdo, é toda a parte externa. E as pessoas têm a mania ainda de associar uma boa comunicação, uma boa oratória a caráter. E na prática não é assim que funciona. Tem muito poder de persuasão, né? Também, muito poder de persuasão. É como se fosse um mágico ilusionista que esconde tudo que ele não quer mostrar, as partes ruins, o que está por trás ali, o que ele está escondendo, e ele coloca à frente uma boa postura, uma voz aveludada, palavras fofinhas que a população quer ouvir e leva milhares de votos aí. Uau, né? Vendedor da Barça antigamente. Né? Nossa! Usando enciclopédia Barça. Era meu sonho ter a Barça. Eu não tive. Eu lembro quando era criança. Eu não tinha. A minha mãe falava, não dá, então não dá. Mas eu ia na biblioteca, aí eu pegava. Você vai fazer uma Barça, não. Não tem nem lugar pra guardar. Eu ia falar uma coisa engraçada. Meu pai, meu tio é da TV, né? Passou por todas as TVs. O último trabalho do meu pai foi na Globo. E no jornalismo. Tem em 3 jornais. Aí eu falei, não, eu quero ser jornalista de TV, né? Quero apresentar. E eu fui fazer um curso no Senac, de rádio e TV, fiz todos os cursos. Aí primeiro que eu já descobri que a minha voz era anasalada. Porque eu sou filha única, aí a fonoaudióloga falou, olha, eu não escutava muito a minha voz. Aí eu comecei a ver, nossa, minha voz é muito... Ai, neném. E eu falava, acho que forçava o nariz. A gente não se escuta, né? Aí eu comecei a me escutar, eu falei, que voz horrível. Meu Jesus, que insuportável. Eu já sabia que eu era filha única, mimada. Eu melhorei um pouco a voz, eu acho, agora. Mas antes era pior. E eu tenho uma dificuldade de respirar e falar. E aí tinha uma técnica, janeiro, fevereiro, março, abril. E aí eu ficava fazendo, aí melhorei um pouco. É isso mesmo? As pessoas têm dificuldade de escutar a própria voz? Muita dificuldade, porque nós não ouvimos a nossa voz como ela realmente é. Quando a gente se escuta falando, por exemplo, agora eu estou me ouvindo enquanto eu falo com vocês. Não é a minha voz original, porque ela reverbera, ela bate em vários cantos, ela sai ela sai pela boca, pelo nariz, pelo olho, por essas outras extremidades. E quando ela chega no ouvido, ela é uma voz diferente. Então, quando eu escuto uma gravação, um áudio de WhatsApp, hoje é muito fácil. Primeira vez que eu ouvi a minha voz foi no telemarketing. Eu tinha 17 anos, estava trabalhando no telemarketing e eu tinha que ouvir as gravações para receber feedback ali da empresa que eu prestava serviço. Então foi horrível, foi uma situação assim, péssima, porque era uma sala com várias pessoas e rodava a minha voz alta para todo mundo ouvir. Hoje é fácil, você grava um áudio, você escuta a sua voz, você pensa, pera, essa não é a minha voz, que voz horrível. Porque a voz que você escuta é a voz que você está acostumado e você prefere a voz que você escuta do que a voz gravada. Por isso que é importante ouvir cada vez mais a nossa própria voz, em áudios, em gravações, em vídeos, para ter essa percepção que você teve de, peraí, deixa eu mudar alguma coisa, mudar uma impostação, uma entonação. Será que eu não estou muito curvada na hora de falar, por isso a minha voz está presa dentro da garganta e ela está projetando mais pro nariz? Postura, ombros para trás, coluna ereta, olhar para o horizonte, fala para fora. As pessoas falam, como que eu faço, Giovana, para não falar para dentro? Reclamam que eu falo muito para dentro. É tão simples, fala para fora. Né? Postura e fala para fora. Porque é a forma que a sua voz, é o jeito que a sua voz vai ter de sair, realmente, de ser projetada. Assim, fica caída assim, ela vai sair. Mas se você fosse analisar a voz do Dr. Roberto? Não, porque a minha é pior que essa. Eu tô chocado. Eu já acho que minha voz não é legal. Eu gosto da sua voz. Eu gosto. Mas você sabe que quando eu fiquei chocado, juro por Deus, tá? que quando eu dou palestra, eu cantava. Na Olha, jura? Canta. Passado. Aí eu cantava, não sei o quê, e o pessoal é tudo falso. Né? Falava assim, nossa, o senhor canta bem, eu acreditava. Falei, nossa, aí eu não sabia que ele cantava. Também não sabia. Nem eu sabia. Então, aí eu botava esse negócio, aí eu comecei a cantar, até que mandaram para mim um vídeo de eu cantando, sabe? Nunca mais eu cantei na vida. Eu falei, quem é esse cara? Eu falei, o senhor. Eu falei, eu? Você está brincando? Menina do céu.
É muito ruim, muito ruim. Pior que os filhos do Francisco, quando ele nasceu, quando era pequenininho. Faltou comer ovo, engolir ovo, tá vendo? Tinha que engolir ovo cru. Tem salmonela. Não pode. Mas você analisa as vozes, né? Não só voz, a comunicação como um todo. Porque oratória é a arte de falar bem em público. Então envolve o que eu, pelo menos, decidi selecionar 4 pilares. Primeiro, a mente. Como que a pessoa tá diante daquela situação? Ela tá nervosa? Ela tá segura? Como que tá a mentalidade dela naquela situação? Depois, o corpo. Como estão os gestos, a postura, o ombro? Como que ela tá... Como ela se coloca naquele ambiente? Terceiro, a voz. Se ela tem uma voz prazerosa de ouvir. Se ouvir, não precisa ser uma voz de cantor, uma voz de radialista, a voz do Cid Moreira. Louco por Lee. Lembra do Louco? Você é muito nova. Você não sabe o que é Louco por Lee. Eu estudei na faculdade. Você não lembra aquela propaganda? Sou louco por Lee. Você não sabe, nem eu. Olha como eu tô velha. O Lee era aquela calça Lee. Aí tinha uma propaganda que fala, sou louco por Lee. Tinha essa propaganda, tinha a propaganda do Compre Batom também, que era o mesmo princípio do Sou Louco por Lee. Tinha aquele ainda tem na rádio hoje aquele radialista que fala... Que horas são? Aí ele fala o horário. Repita. Então, muito bom, adoro. Que legal. Adoro, repita. Então, esse estilo de voz se perpetuou durante muito tempo. As pessoas gostavam muito dessa voz mais grave, aveludada, a voz do rádio. Hoje as pessoas gostam de uma voz mais espontânea, mais natural, que tem a ver com a personalidade da pessoa, porque senão fica todo mundo naquele padrãozinho, naquela caixinha falando igual. Hoje as pessoas não querem mais isso, o público não quer mais isso. Então, se uma marca de você, né? É uma identidade. Exatamente. Nossa, eu estava com dúvida que se você era você, a dúvida se eu era eu. Só que você começou a falar, eu falei, ele mesmo. Parece que marca, né, a pessoa. Sim, é uma identidade. É algo que é só seu. Ninguém vai ter igual. A sua voz, ela é única. O ponto é, o que a gente pode melhorar? Então, eu falei da mente, corpo, voz e também, claro, as palavras, o conteúdo. Se eu repito muito como vocês comentaram na abertura, né? Então, né? Tipo... hoje é tipo, né? Tipo, não sei, tipo. São os vícios de linguagem. São a nível D não dá, né? A nível D, né? São os excessos de linguagem. São os vícios de linguagem, os excessos da fala. Então, esses vícios de linguagem, esses excessos, eles são desnecessários. Só simplesmente para de falar. São pequenos ajustes que fazem diferença. A moçada, parece que da juventude tem um dialeto próprio, né? Sim, eles têm um dialeto próprio, mas não sei o quê, será que é de agora ou sempre teve? Quando o senhor estava na adolescência, não tinha o seu próprio dialeto? Tinha, falava bicho. Então, tinha alguma coisa não é, o Erasmo Carlos falava, é bicho, que era Roberto da Carlos. época, faz parte, porque o jovem, ele quer se diferenciar, ele quer ser o diferentão. Então, ele escolhe a própria linguagem, o próprio estilo de comunicação para se conectar. Engraçado, hoje em dia, eu estava vendo até eu tenho um filho de 20 e poucos anos. Quando ele tinha os seus 18, 19, 2, 3 anos atrás, eles iam fazer reunião. Eles faziam reunião, ninguém falava. Ficava todo mundo assim. Aí, de repente, você viu não sei o quê? Sim. Mas... E não sei o quê? Eu falei, escuta, vocês estão o quê? Que coisa. E eles ficavam conversando pela internet. Isso que eu ia perguntar. Eles estavam em silêncio ou eles estavam conversando, digitando? Porque é uma forma de conversa. Conversavam digitando. Sim. Então, olha isso daqui, olha esse negócio, olha isso daqui, olha isso daqui. Todo mundo junto no mesmo espaço, mas falando pelo grupo do WhatsApp. Quase não falava. Então deve ser um desafio, né? Treinar 10 mil alunos, né? É um desafio. E, claro que ao longo de muitos anos, não é ao mesmo tempo, ainda não tive essa oportunidade de colocar 10 mil pessoas num auditório, num espaço, quem sabe um dia. Mas é um desafio muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande, né? De pessoas... Parece para 13 mil pessoas. Uau! Sério? 13 mil. Que demais, parabéns. Arrepiante. Eu imagino. Essa experiência eu ainda não tive. Nossa, quem sabe um dia. Você olha assim, botaram uma luz, sabe aqueles canhões? Ficava assim, eu ia pra lá, eu tô besta, né? O canhão vai seguindo, né? Pra isso que serve. Até que eu falei, cara, desliga isso. Uma das únicas chances da minha vida de olhar, 13 mil pessoas, não tô enxergando nada, que tá com a luz da minha cara. Então eu pedi pra desligar pra ver o pessoal. Nossa, que engraçado. Então o senhor preferia ver as pessoas, porque geralmente quem vai falar em público e morre de medo, adora que a luz fica no rosto, porque assim não enxerga a plateia. Nossa, eu adoro ver gente. Eu adoro ver todo mundo. Eu também gosto muito. Foi o desespero que eu tinha nas lives.
Sabe, uma vez fiz uma live? Falei, era um assunto que eu nem dominava. Sabe, assunto que eu nem dominava. Então eu tive que decorar algumas coisas para dar, não sei o que. Então eu falei 55 minutos. E o meu filho, ele vinha bater na porta de vez em quando. Bater na porta, que era lá em casa, né? No escritório, ele bater na porta, eu tô em live. Já tava, pô, ele é louco. Sabe que eu tô em live, eu não falo. De novo, ele batia na porta. Quando eu estava quase praticamente terminando, meu filho veio aqui. Pai, eu falei, o que foi? Pai, quando você falou boa noite, caiu a internet. Oh, meu Deus. Já aconteceu isso comigo, sabe como? Gravando aula. Já aconteceu isso comigo, gravando aula. Eu liguei a câmera sozinha. Eu tenho um mini estúdio em casa. Então eu liguei a câmera sozinha e fiquei lá falando pra parede. Porque não tinha como eu saber que a câmera tava ligada ou não. Acontece com todo mundo, assim. É triste, né? É triste. Você fica desesperado 1 hora, nossa. E a segunda vez nunca sai igual. A primeira sempre é melhor. Tudo. Ainda mais era uma matéria que não dominava. Muita coisa tive que decorar pra fazer. Eu falei, a hora que tava no finzinho, eu falei, por isso também estava assim, se fosse uma matéria que eu dominava, eu abria a porta, o que quero, não sei o que, não, que eu queria falar, eu queria terminasse logo. Tem muito isso também, né? Quando você fica nervoso, você quer que termina logo, às vezes você fala até mais rápido, né? Muito rápido e não olha para o público quando é presencial. Então, não adianta, você tá ali, você tem um tempo para falar. Você quer se livrar daquilo porque tá te incomodando? Respira. Fala com calma, o público não vai fugir, o tempo não vai passar mais rápido, aproveita o momento, porque se você quiser correr, vai ficar com uma imagem de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa acelerada e que não respeita o público, porque você quer sair dali. Então, se você não respeita o público, não respeita o seu tempo, por que o público vai te respeitar e te ouvir? Então, a melhor coisa é aproveita o momento e se preocupa com o conteúdo, porque as pessoas ficam tão preocupadas com o que os outros vão pensar delas. Com a voz. Ali na hora do vamos ver, não é hora para isso. Tem que se preparar antes. Se prepara antes e quando chega depois o momento... relaxa, né? Relaxa, aproveita o momento, foca no conteúdo, foca na sua entrega. Porque uma coisa é fato. Você é a pessoa que mais domina o conteúdo. Então, quando você domina, né? Quando é uma coisa que eu não dominava, é muito diferente, né? Mas quando você não domina, você pode também abrir para debate. Isso é uma coisa que funciona muito, para perguntas, uma conversa, para uma discussão. Você não precisa ficar só você com o microfone hoje. Essa possibilidade de troca, ela é muito boa porque o público quer isso. As pessoas também querem falar, elas não querem só ouvir. As pessoas sacam quando você não domina. Sim, com querem interagir, né? Então, elas sacam quando você não domina o conteúdo, se você passar uma imagem de insegurança. Porque tem muita gente aí na internet que cresce, viraliza, tem milhares de seguidores. E eu imagino que até na sua área, na área da saúde, na área da medicina, que não domina quase nada, mas tem uma postura e uma comunicação de confiança de quem domina. Claro. E aí, dá o baile, muita gente que tem doutorado, mestrado, acadêmico. Se comunica bem, porém não tem conhecimento. Não tem conteúdo. Isso é oratória, porque lembra que eu falei que oratória é embalagem? Então, oratória é embalagem. Se você tem uma boa embalagem, mas você é superficial no conteúdo, você consegue enganar muita gente. Uma vez eu vi um artigo que ele falava o seguinte, que quando você dá palestra, que é a sua opinião, quando você dá palestra, você tem que ter uma grande preocupação na entrada, o pessoal tem que falar assim, puta, esse cara... Sabe aquele assim, que negócio? E no final. Sim. No final, você tem que terminar tipo uma coisa apoteótica. Que o meio, o pessoal não se preocupa muito, não. É verdade isso? É verdade, não é. Por quê? Sim, eu gostei da verdade. O princípio é muito bom. Sim. Você precisa gerar impacto na entrada para mostrar para que você veio. E por que as pessoas devem te ouvir e não ficar no WhatsApp ou vendo as notificações do celular? É como o primeiro beijo. Quando você vai lá conhecer a menina, o rapaz, naquele momento do primeiro beijo, rola aquele frio na barriga e você fala, e se ele não beijar bem? E se não for bom? E se tiver bafo? Então, uma palestra, uma apresentação é sempre assim. O público tá nessa expectativa se vai ser bom ou não. Então, você já precisa chegar e mostrar por que você veio. Um erro muito comum que as pessoas cometem é abrir de um jeito assim, desculpa por estar aqui hoje, eu não estudei muito conteúdo, eu não estou preparada, eu nem queria estar aqui, mas me mandaram. Nossa, acabou com a credibilidade. Já entra. Desculpa que eu tô rouco. Se conectando, exatamente. Já entra se conectando. Vou tentar falar, mas... Traz uma pergunta, traz uma frase, interage com a plateia, mas pra cima, com energia. Porque já que você vai fazer isso, faz bem feito. Se conecta com aquelas pessoas, coloca todo mundo na mesma página. Pronto. Você mostrou para que você veio. Você mostrou que vai valer a pena. Pode beijar mais que vai ser bom. Eu tô muito curiosa. Como que você chegou nessa área?
Olha, foi uma trajetória muito longa. Desde pequena, eu sempre quis me comunicar. Eu tinha esse anseio de falar e ser ouvida. Você é muito comunicativo. Gosto muito, muito. Eu sempre tive essa necessidade. Sim. Só que como eu não conseguia falar por umas questões de saúde, problemas de respiração e tudo mais, foi tudo uma luta pra chegar nisso. E eu queria muito fazer teatro. Eu acho que uma coisa estava ligada à outra. Já que eu não conseguia falar, queria ser ouvida, eu comecei a inventar que eu queria ser atriz. E eu não queria ser atriz de qualquer lugar, não. Eu fiz teatro. Eu também, que legal. Quanto tempo o senhor fez de teatro? Quanto tempo que eu fiz ou quanto tempo eu fiz? Quanto tempo de duração? Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Nossa, foi bastante, tá vendo? Tá preparado. Tem técnica de oratória, assim, aí nessa trajetória profissional. Viu só? Tá chique. 2 anos é bastante coisa. Aprendeu muita coisa. E você fez teatro de comédia? Que legal! Eu comecei a fazer, a primeira fui fazer drama. Menotti Del Pique, a Vida Seca, a Graciliano Ramos, esse negócio todo. Não tinha nada comigo, não tinha nada comigo. Saía mais infeliz do que o personagem. Tá? Até que eu fui fazer Martins Pena. Comédia, esse negócio todo. Aí a comédia me achei, né? Aí depois me achei, aí eu fui fazer comédia para criança. Aí me achei com as duas coisas. Aí eu fiz o Pãozinho da Galinha. Pãozinho da Galinha, fiz o Lobo Mau. Poxa, tá vendo? Cada dia eu descubro uma coisa nova do Dr. Roberto, tá vendo? Meu marido fala uma coisa que é muito verdade. Ele fala assim, que quando foi a última vez que você fez algo novo, algo inédito, né? Algo pela primeira vez. Então, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E é muito legal mesmo ver pessoas que estão sempre se reinventando e fazendo coisas novas. Eu comecei a fazer um curso de inglês agora. Pronto, não, inglês tá muito fácil. Quero ver mandarim. Tem que falar mandarim. Não, na verdade, mandarim eu domino. Entendi. Ele já sabe tudo. Russo, mandarim é meu forte. É o seu forte, tá certo. E desde pequena, então? Desde pequena, eu sempre tive essa vontade, esse desejo. Eu lembro de muito pequenininha, assim, 4, 5 anos, ficar ensaiando cena da Chiquititas. Ficava ensaiando e chorava, e olhava no espelho, e ficava tentando chorar, tentando fazer piada, pra fazer as pessoas rirem. Sempre tive isso. Adorava imitar. Amava fazer imitação. E era uma coisa que era em casa. Já nasceu, né? Do seu DNA. Super. É muito engraçado isso, porque algumas pessoas chegam pra mim e falam, oratório é dom, oratório não é uma coisa que se aprende, comunicação não. Fulano só é bom porque ele tem o nasceu dom pra da isso, nasceu pra né? isso. E eu discordo muito disso, porque eu era muito ruim. Nunca fui boa. Só que eu tinha uma vontade. Então, e eu acredito que se você tem vontade, você vai encontrar um caminho. Então, qualquer pessoa pode ter uma boa oratória, né? Acredito muito nisso. E tenho vários cases de alunos. Eu tenho alunos no meu curso que ficaram 7 anos fazendo terapia para conseguir superar o medo de falar em público, para conseguir romper as barreiras. Esses foi 10 fazendo mil, curso. Eles querem ser palestrantes? Não necessariamente. Tem advogado, tem médico, tem pessoas que querem se comunicar no mundo corporativo. Porque a gente tem essa ideia de que oratória é estar num palco para um público segurando o microfone. Um púlpito, chique, que é o que eu chamo de oratória clássica, oratória antiga. Hoje, oratória é qualquer momento que você está conversando. Então, aqui nós estamos colocando oratória para jogo o tempo inteiro. Porque nós estamos colocando técnicas de comunicação. Lá em Manaus, o cara chegou assim, tá calor, o cara estava de terno. E chegou assim, pôs a mão, fez assim, pegou um lenço, assim, enxugou. Estou um pouquinho nervoso. Boa noite. Pum, caiu duro assim. Nossa! Eu nunca presenciei isso, mas tem vários casos. Casamento, né? Que às vezes a pessoa desmaia na hora do casamento. Sabe, né? Fuga. Não subiu escada. Não subiu escada. Se tivesse controlado os nervos, tivesse subido escadas, feito exercícios de respiração, então, antes de casar, suba escada. Eu dei aula há muitos anos, assim, acho que uns quase 4 anos na universidade. E um dos cursos era jornalismo opinativo para o 4º ano de jornalismo. E 4º ano é o pessoal que já está querendo sair da faculdade, eles são muito críticos. E aí eu fazia aqueles discursos, as aulas eram em tipo palestra mesmo. E eu tive que meio que aprender na prática mesmo. Eu falava, quer saber? Vai que vai. E aí, nossa, não era fácil. Porque era 2 vezes, 3 vezes por semana na universidade. Eu tinha que falar com muitos meninos que eram 18, 20, 30 anos.
que eu tinha que fazer. E aprendi um pouco para falar. Então, acho que até mudei um pouco a minha... Porque o pessoal falava, se eu falar, ai, tudo bem. E aí, nossa, eles iam me detonar. Que é o que eu chamo da coragem de não agradar. Quando você entra para falar em público, você não pode ir com essa ideia de querer agradar, de ser amado, de ser adorado. Ai, será que vão gostar de mim? Será que vão bater palma no final? Não importa. Você tem que estar ali para entregar o melhor conteúdo, com mais clareza, com mais objetividade, conectar com aquele público, passar a mensagem, e principalmente com o adolescente, com o jovem, universitário. De jornalismo, então, pior ainda, porque eles acham que são os donos da comunicação, que se comunicam super bem. Eu trabalhei em várias redações do país e eu tenho certeza que se tem alguém que é ruim de comunicação é o tal do jornalista. Porque ele é bom para escrever para fora, falar para fora, mas dentro, interno na redação, nossa, é muito difícil, muito difícil. O senhor estava perguntando sobre as pessoas que fazem o meu curso. São pessoas que precisam geralmente se comunicar no 1 a 1, internamente, porque tem uma dificuldade com o funcionário, com o prestador de serviço, com o chefe, com o colega, às vezes dentro de casa. Também tem muita gente que faz o meu curso para conseguir B2B, ouvir, então. Total. Ouvir o outro, interpretar bem, porque a gente tem um problema de interpretação nesse país que é muito sério, gente. As pessoas, elas não conseguem interpretar. O que ela quer. E ela não consegue ler uma expressão facial. Sim. Uma expressão facial de raiva, que é diferente de uma expressão facial, por exemplo, de fome. Tem muita gente que confunde fome com raiva. Quantos casamentos seriam salvos se a esposa ou o marido percebessem que o outro não tá com raiva, tá com fome? Pega a bomba de chocolate aqui da Bela Paulista, entendeu? Leva para casa. Pronto, já não vai mais ter briga. Porque às vezes é fome. Então, isso não se aprende nas escolas. E eu ensino isso no meu curso. Lá em casa, um restaurante. E agora, mas técnicas de oratória com a globalização e com as redes sociais deve ser um desafio para você, né? Muito, é um desafio muito grande. Tem uma estudiosa que eu acompanho sempre, que é a Sherry Turkle, e ela tem um TEDx, inclusive, maravilhoso, que eu recomendo que assistam, que ela já vem acompanhando o desenvolvimento dos jovens e adolescentes com as telas de smartphone. Como eles ficam muito aqui no celular, eles não fazem isso que a gente está fazendo aqui. Conversar, olhar no olho, interagir, ter contato. Mano, chega que abracei vocês, conheci vocês. Então, isso falta nessa geração que está vindo agora, principalmente pós-pandemia, em que muita gente ficou em casa utilizando máscaras que bloqueiam as expressões faciais. Então, tem o lado bom, mas como tudo, tem o ônus. Tem o outro lado, que é esse lado de bloquear a comunicação. Então, esses jovens estão tendo muita dificuldade de interpretar, de se comunicar, de enxergar o outro e saber o que o outro está passando, além das palavras. Porque a oratória é a comunicação que vai muito além das palavras. Tipo, né? Na hora do almoço, liga a televisão. Exatamente. Liga a televisão. Aí alguém vai falar, parece que é muito mais importante que o cara tá falando do que você ouvir a pessoa que está na mesa. Exatamente. Isso acontece muito com os jovens. Novela, né? Na hora da novela, tem aquele silêncio. Só que você abriu a boca, pai, vai fazer um negócio. Eu falei, pô, não quer falar comigo, não? É difícil mais a comunicação, né? Quanto tempo você demorou para chegar onde você tá hoje, né? Que você falou de adolescente, de pequenininha, 4 anos e até agora, nessa trajetória aí. Primeira vez que eu lembro que eu me comuniquei pra valer e que tinha algo em jogo foi aos 6 anos de idade, quando eu saí pra vender Avon in Natura com a minha mãe. Então, de lá pra cá, hoje eu tô com quase 30, vou fazer 30 agora na virada do ano, então olha, já são 24 anos. Super nova. Não, a hora que ela falou do Tiquitita, eu falei, nossa, ela é muito nova. Você tá falando com a Sofia Tiquititas? Anos, né? Eu falei, Sofia Tiquititas é aquela menina que tinha uma trancinha bem compridona. Ela falou, mãe, não é a sua versão dos anos 80, é a versão ela falou dos anos 80? É, porque eu nasci em 74, né? Então... Você pode falar que a minha Cidinha Campos da Cidinha Campos, olha! Ela falou Tiquititas, tinha Tiquititas da minha época, mas era uma Tiquititas, e agora tem, eu acho que a 7ª versão, né? Sim, tem várias versões, mas assim, é muito legal ver isso, porque as histórias continuam e a gente cai num outro ponto que é muito importante na oratória, que é o storytelling. Então você vê uma história muito bem contada, ela perpetua, a forma até muda, os personagens mudam, os atores mudam, mas a história continua. Então os clássicos da história, as histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, são histórias que vão passando de geração em geração, porque são muito bem construídas.
E isso é uma coisa que as pessoas também não sabem fazer, tem dificuldade de chegar e contar a história, sei lá, da caneca. Eu quero convencer o meu marido que ele precisa comprar esta caneca. Só que ele não quer comprar a caneca porque ele não quer gastar dinheiro, mas eu quero que meu marido compre a caneca. Então, existem técnicas que você usa para convencer a pessoa daquilo que você quer. E a melhor técnica é contando uma história. Não é chegar, compra a caneca. Não é assim. Não, conta uma história. Explica do porquê que você quer aquilo. O que vai mudar na sua vida se você adquirir aquele produto. Você vai ser envenenado se não comprar. Uma coisa assim. Tem a ver com o seu curso? Esses tipos de técnica também tem a ver dentro do seu curso? Também. Não só no meu curso, mas de oratória no geral. Se você vai buscar uma formação em comunicação, você precisa buscar técnicas de storytelling. Isso é muito importante. Quando eu entrei na Globo, foram 18.226 candidatos para 11 vagas. Eu vi o número, tá no seu Instagram. Muita gente. E eu tenho certeza que uma coisa que me diferenciou foi o storytelling. Não, 100 candidatos já seria difícil. Já seria muito difícil. Seria quase impossível. Sim. Quase 19 mil candidatos. Muita gente. O que isso diferenciou? O storytelling, contar a minha história. Porque na época era uma exigência em inglês fluente. E como eu sempre trabalhei, saí de casa muito cedo, estudei em escola pública, mudei de escola muitas vezes. Se tem uma coisa que eu não tinha e ainda tenho uma certa dificuldade é inglês, é falar inglês. Então, eu já cheguei, por mais que eu sabia alguma coisa, eu já cheguei avisando, eu não sei nada. Porque eu prefiro falar que eu não sei nada do que saber mais ou menos. E eu acreditei que eu seria eliminada, mas eu fui passando para as próximas etapas. E quando chegou lá, que eu fui aprovada, eu chamei a moça do RH e falei assim, por que vocês me escolheram? Ela falou, porque você contou muito bem a sua história. Então, se você conta bem a sua história, você vai contar muito bem a história de qualquer pessoa. Storytelling. Então, são técnicas de comunicação que você usa para explicar algo de uma forma atraente, para que as pessoas fiquem até o fim do vídeo, no fim da apresentação. Apresentações? Acredito que não. Porque a primeira etapa é online. Então, só ali já deve eliminar muita gente. Não sei falar quantas. Mas foram 5 meses, 4 ou 5 meses de processo seletivo. Desculpa. Foram 3 meses de processo seletivo, 5 etapas presenciais, fora online, que já é eliminatória, que eles devem cortar muita gente ali por currículo, por questões que eles fazem online. Valeu a pena passar? Olha, eu brinco assim, a Globo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Foi ter entrado lá dentro, porque foram 3 anos de muito aprendizado. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Globo numa época em que tinha jornalismo ainda, que você trabalhou? 2014, 15, 16. Eu trabalhei de 2006, 7, 8 e 9. Eu lembro de assistir o senhor na televisão. Mas era lá na Santa Cecília, lá embaixo? Ou já era na Chucru? Na Chucru. Você sabe quando eu ia buscar meu pai? Eu buscava, porque não tinha, né, Chucru, né? Então era muito antiga. Eu buscava lá na que a gente chamava Boca do Lixo, que é lá na Santa Cecília. Que não tinha aquele espaço enorme, o jornalismo era só lá. Relatado, né, que a gente gravava fora. Muito pouco eu fui lá mesmo. Eu tinha até medo de ficar lá. E eles depois abriram uma coisa que eu ia buscar meu pai à noite, ele trabalha de madrugada, e era lá na Boca do Lixo, né? Olha como eles mudaram, né? Sim. Eles foram lá para Berrini. Aconteceu um negócio interessante. Uma vez eu estava dando uma palestra, sabe? Era na Beauty Fair. E era tudo uma sequência. Você não podia... Que era como se fosse... Contando uma história. Vai falar assim. Então que falava de cabelo, depois eu falava da contaminação do cabelo, depois eu falava como arrumar o cabelo. Sabe? Tudo uma sequência assim de coisa, né? Então não dá para você dar palestra antes ou tem que dar depois daquela pessoa que era a sequência. Não é? Perfeito. Então, o meu horário da palestra... Eu não podia dar porque a outra não tinha dado. E a moça, simplesmente, ela se trancou no banheiro, ela falou que ela não ia dar palestra se não conseguisse falar com o coaching dela. Nossa! Tá? Ela chorava e falava, meu coaching não está atendendo, meu coaching não está atendendo, pânico, eu não vou né? falar. Não, você tem que falar. Ela saiu correndo, se trancou no banheiro. Não vou até falar com o meu coaching, não vou dar palestra, não sei o que e tal. Ela falou e deu palestra, eu queria matar a mulher. Eu vivi uma situação muito parecida quando eu fui palestrar no TEDx. Eu peguei carona com vários palestrantes do TEDx para ir para o interior de São Paulo. E no carro, junto comigo, foi a Denise Fraga. E ela estava em pânico. E eu olhei para o lado e falei, se a Denise Fraga está em pânico, imagina eu. Nossa. Imagina eu, porque assim, por mais que nessa época eu tava ainda saindo do jornalismo, não dava aula de oratória como eu dou hoje, não tinha experiência de palco que eu tinha hoje, eu tinha de televisão,
Mas o palco realmente é muito diferente. E eu olhei pra ela e falei, Denise, por que você tá com medo? Você é uma atriz famosa, conhecida, tem experiência. Ela falou, Giovana, quando você é atriz, você interpreta um papel, um personagem que não existe. Então não sou eu que tô ali. Agora não, agora é uma palestra, uma apresentação, são técnicas de oratória, não são técnicas de teatro, e eu vou mostrar quem é a Denise Fraga. Então eu tô muito vulnerável, eu tô exposta, eu tô nua no palco. Aí eu olhei pra ela e falei, gente, realmente genial. E isso foi incrível, porque na hora, quando eu vi que ela era humana como eu fiquei muito mais tranquila. Então, ao invés de me deixar nervosa, me deixou muito mais tranquila, porque eu falei, bom, tá todo mundo no mesmo barco, se ela tá nervosa, tá tudo bem, eu ficar nervosa também. Só que uma outra jovem que tava no carro ficou muito nervosa, ela ficou em pânico, e ela era a primeira, por causa dessa curadoria, que geralmente os eventos fazem para ter uma lógica no conteúdo, ela era a primeira. Ela não queria subir no palco, e ela atrasou o evento todo, Doutor Bactéria. Nossa. Eu chamei ela no canto e falei, é o seguinte, você é uma egoísta, porque você tá querendo esconder a sua história só pra você. Tem um monte de gente aqui na plateia, ó, que precisa te ouvir. Para de enrolação, sobe no palco e fala agora. Para de ser gostinha, vamos? Bora. A menina ficou nervosa, com raiva, vermelha, ela queria me matar. Eu falei, não me mata não, joga tua raiva lá no público, vai. Aí ela subiu no palco e fez uma palestra, as pessoas aplaudiram de pé. Precisava de uma motivação. Ela precisava de empurrão, motivação na base do tapa, né? Você empurrou no avião. Empurrei ela no avião. Depois ela me agradeceu, ela ficou com muita raiva na hora, ela realmente ficou muita raiva, ficou vermelha. Mas depois ela me agradeceu. E até hoje ela manda mensagem pra mim, falando, Giovana, que bom que você me deu esse empurrão, porque depois ela não parou mais. E ela é sempre chamada pra fazer eventos, existe palestras. Essa história igual a moça que só ia dar palestra se falasse com o coaching dela. Existe. É que ela esteve emocionalmente abalada, né? É uma segurança. No banheiro, ela se trancou no banheiro. Só sai daqui. O Steve Jobs, que foi um cara que era um grande comunicador, que é tido como, nossa, o palestrante, várias técnicas de oratórias, livros, filmes que são em cima da história dele. Tinha uma professora de oratória, que é a Joanna Hoffman, e ninguém fala. Ela moldou o Steve Jobs, ela treinou o Steve Jobs para ser o cara que a gente conhece das apresentações dos iPhones, dos MacBooks. Só que nos bastidores, o Steve Jobs era um cara que tinha problemas de comunicação e de relacionamento seríssimos. Ele não falava com ninguém, ele não gostava de ninguém, ele não tinha um bom relacionamento com a esposa, com os filhos, com a filha do primeiro relacionamento dele, ele não falava com ela, não reconhecia ela, e ele tinha brigas e desavenças com todo mundo que passava em volta dele. Só que quando ele subia no palco, ele era o melhor comunicador do mundo. Que coisa. Foi treinado pela Joanna Hoffman. Eu já vi que infelizmente, eu vou falar assim, é meio comum esse negócio. Que a pessoa é comunicadora, fala bem, não sei o que, tal, encontrou com a família ou muito amigos, parece que a pessoa cria uma casca. Dá pra dar um bloqueio esse negócio assim. Existe muito isso. Eu também tenho uma história muito nesse caminho, assim, porque a gente que é muito expansivo e que gosta de se expor e de se colocar, ou precisa se expor e se colocar, leva mais pancada. E tá na frente, tá no palco, está num lugar de liderança, num lugar de palestra. Você é telhado, né? Você vira telhado. E é um lugar muito solitário. Estar na frente é muito solitário, mas é necessário. Então, os líderes, os comunicadores, os oradores, eles são muito solitários. E a família geralmente não entende, porque as pessoas acham que tem muito a ver com glamour, com ego e tudo mais. Na minha opinião, é mais egoísta, mais egocêntrico quem se esconde, porque não tem a coragem de virar telhado e prefere ser pedra, do que quem tá lá se expondo. Porque, olha, só quem se expõe, só quem apanha, sabe como é duro. E como a gente às vezes fala, nossa, poderia ter ficado em casa. Naquele momento, mas tem mais algo maior. experiência, tem aquele momentinho que fala assim, bom, vamos desfazer a mesa, que agora é a hora da palestra de tal. Nesse momento aí que dá o frio na barriga. Nossa senhora, eu já passei também. Eu ia falar uma coisa, tá acabando o nosso tempo, mas não tá acabando, não tá acabando, não. Não vem com essa história, não. Passou. Só mais um bombom. Olha só. Antes eu queria só pedir uma coisa que eu descobri, que é uma oratória que eu vou fazer agora aqui. Muitas pessoas que seguem o canal do Dr. Roberto, Dr. DR Bactéria, no YouTube, não assina o escrito lá. Então vamos pedir para eles. Né? Vamos aproveitar. Tem que se inscrever. Se gostou, clica lá. Você segue a gente.
Se não gostou, aí que você segue mais para ver se a gente melhora. Toda semana. Excelente técnica, ó. Né? E toda dá feedback, semana. comenta, né? Interage. Se gostou, se não gostou. Mas, não, eu vou aproveitar agora para fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha? Que é assim, olha, 80% de quem assiste o programa, né, aqui no canal do Dr. Bactéria, não é inscrito. Não acredito. Acredite. Então a gente precisa, ó, assinar lá, ó, inscrito, né? Ativar o sininho. Vamos? Sim, e tem uma coisa muito legal quando você se inscreve e consome o conteúdo. Você facilita o YouTube a te entregar mais conteúdos parecidos. Então, a sua experiência do usuário é melhor. Se inscrever é um benefício para quem está inscrito no canal e já gosta daquele conteúdo. Então, gente, para de perder tempo. Se inscreve aqui no canal. DR Bactéria Oficial, assim, ative o sininho. Como eu falei, né, gente? Se você gostou, põe lá, gostamos, não sei o que, vamos seguir. Se você não gostou, aí que você deve seguir mesmo, para ver o que nós estamos fazendo errado, para você dar sua opinião, discutir. Ô, gente, toda opinião é válida, tá? Se inscreva agora, não precisa elogiar sempre não, tá? Só 99% das vezes. Qual que é a nossa meta, então? Chegar 200 mil. 200 mil, olha lá. Chama todo muito mundo legal. pra se inscrever também. Agora. Todo Vamos mundo. Aproveitar e falar das redes sociais da Giovana. Vamos, Giovana. Conta pra gente. Já tô te seguindo. Eu também. Não, eu vou te seguir de volta agora, então. Como assim? Tô brincando, já sigo também, doutor. Tô no Instagram, @GiovanaMel, com I e 2 N's. Sim. Mel é mel de abelha mesmo, gente. MEL. Meus pais que inventaram esse nome. 2 N's. 2 N's. A primeira vez eu pus Giovana com N só, não encontrava. Não apareceu. É porque o nome italiano, agora eu vou ficar metida. O nome italiano mesmo, original, né? Dizem aí os italianos. Que o primeiro Giovanna foi escrito com I e 2 N's. Então, e é pra treinar também a fala, né? Giovana. Isso. E eu tô nas outras redes sociais também, se procurar Giovana Mel, encontra. Ou no meu site, giovanamel.com.br. Eu quero ser um dos seus 10 mil alunos. O que eu faço? Agora, peraí, entra agora lá no giovanamel.com.br que tem os meus cursos disponíveis. Tem os cursos todos? É só se inscreve lá? Alguns estão abertos, outros não, porque a gente faz aberturas de turmas periodicamente, mas pelo meu site encontra tudo, giovanamel.com.br. Gente, tem que acompanhar a Giovana. E quais são os seus novos projetos agora? Olha, muita produção de conteúdo. Sempre continuar entregando muito conteúdo. Agora eu tô começando a dar treinamento internacional. Na retrasada, eu tava em Boston dando treinamento para uma empresa lá. Então eu tô começando a ir para os Estados Unidos agora, dar alguns treinamentos lá. E se me chamar, eu vou. Tem palestras, eventos corporativos. Já passei por muitas empresas, né? Nestlé, McDonald's e outras empresas aí do universo corporativo que me contrataram para dar treinamento de comunicação e oratória. E eu gosto muito de falar de carreira também, protagonismo. Gerações, a gente pode depois marcar um outro bate-papo pra falar não, você já tá convidada para vir de novo, né, doutor? Não, tá intimada. Né? Com certeza. Com certeza. Você quer deixar alguma mensagem pra gente aqui, pro pessoal que já se inscreveu no canal? Isso. Primeiro de tudo, falem. Não importa o que aconteça, não importa as consequências. Desliga a televisão, olha no olho do outro e sinta o outro. Coloque, se posicione, se expresse. Não faz sentido a gente ficar se escondendo. A gente não pode se esconder do mundo. Porque quando a gente se expressa, quando a gente se coloca, quando a gente se relaciona, falando com as pessoas no ponto de ônibus, falando com as pessoas na rua, no supermercado, a gente faz amigos, a gente tem informações, a gente se conecta com o outro. E nós lembramos que somos humanos. Eu acabei de voltar de Nova York e eu tive um choque cultural muito grande. Porque lá o americano ele é muito corrido, principalmente em Nova York, que é uma cidade potência 10 em relação a São Paulo. E eu fiquei impressionada de ver como as pessoas não se olham, como elas não se conversam, como elas não interagem, é cada um focando ali na sua vida. E é muito triste isso. E o brasileiro, ele é diferente. Nós gostamos de estar com as pessoas, de nos conectar e de estar juntos, mesmo com desavenças de futebol, de política, de opiniões diferentes. Não importa. Isso deixa de lado. Se conecta com o outro que está ali na sua frente que você vai ganhar muito mais. Ah, que bom. Adorei, hein, doutor? Também adorei. Aprendi
tanto. Muito, como a gente agradece também os nossos olha, já não, por favor, coma aqui, ó. Vai sujar o dente. Fazer de novo aqui o For Talk, as Carolinas. Vamos começar então com as Carolinas da Bela Paulista. Bela Paulista. Olha, por favor, a Bela Paulista, a Rec Brindes, o Rodrigão e a Karen aqui, o pessoal, né, da indústria da favela e o For Talk. Estúdio For Talk. E você tá intimada pra voltar. Só se tiver Carolina da Bela Paulista. Vai ter, não vai ter. Vai estar agora você que vai, sabe? Então eu volto. Se tem uma certa pessoa que não tá comendo. Agora vai sobrar, vai sobrar. Gente, foi muito legal essa entrevista, viu? Ó, e antes eu vou falar de novo. Se inscreva no canal do Dr. Bactéria aqui do YouTube, Nossa tá? Meta, 200 mil. Tchau, gente. Tchau.